Alô. Bom, cumprimento novamente os colegas vereadores, a presidente desta casa, os que dão a honra da assistência, imprensa. Me leva a usar a tribuna na noite de hoje o fato que já foi comentado aqui, é bastante comentado desde 1909, na verdade, quando surgia, no dia 27 de dezembro de 1909, a chegada dos trilhos e a inauguração da Estação Férrea de Carlos Barbosa. Eu costumo dizer que um povo sem história, um povo que não resgata sua história e não cultua sua história, é um povo que perde as raízes do passado e é um povo que não consegue vislumbrar com toda certeza e clareza seu futuro. A vila era habitada por portadores de espírito empreendedor e viu através do trem chegar o progresso nesta terra. Desde então a paisagem não era mais a mesma. Imaginamos nós que ainda hoje, em pleno século XXI, quando tem alguma novidade meio que dinâmica e diferente, nós ainda comentamos e assistimos. Imaginamos o que foi nos ido no começo do século passado, chegar uma máquina a vapor subindo pelos cantos e verdes montanhas, chegar até esta terra. E aí a estrada de ferro constitui um grande avanço na área econômica, pois a ligação entre Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, Caxias do Sul, vinda em anos posteriores, trouxe um crescimento jamais imaginado pelos nossos habitantes e imigrantes da época. A pequena vila estava na rota dos municípios com grande fluxo de negócios, trazendo os bons resultados financeiros e empresariais para a época. O trem circulou até o ano de 1976, sendo que a última viagem em Carlos Barbosa foi em 1986. Em 29 de abril de 1999, a Lei Municipal número 1276 dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural de Carlos Barbosa, com tombamento e inscrição no livro número 1, tombo e tombado em 14 de maio de 1999. Em vista disto, acreditamos nós que a história de Carlos Barbosa não seria a mesma se não tivesse surgido o trem, se não tivesse havido a Maria Fumaça. Quando assumimos a administração 2005-2008, procuramos, dentro de um resgate da história, procurar em algum lugar deste nosso Brasil, em especial no Rio Grande, tivesse alguma réplica ainda da Maria Fumaça. A única disponível que foi encontrada na época foi no Museu do Trem, em Arroio dos Ratos, onde que lá estava uma réplica e mais 2 vagões. E após muito trabalho, conseguimos que os mesmos fossem cedidos para Carlos Barbosa, para nós marcarmos de forma bem autêntica e real o surgimento da nossa cidade, do nosso desenvolvimento e das nossas empresas centenárias. E ali conseguimos, através do apoio de inúmeras pessoas e entidades do nosso município, lá se buscou, então, essa réplica e os vagões. Me lembro bem que, na época, foi feito um projeto para restauração, encaminhado com auxílio da lei de benefícios para que isso fosse feito e aprovado já em Brasília com uma verba estimada de R$800 mil e com R$385 mil já captados para a sua restauração. Ocorre que na eleição de 2008, um novo grupo assume a administração municipal e simplesmente ignora, não o passado da administração anterior, ignora
o passado de mais de 25 mil habitantes desta terra, ignora o desenvolvimento das indústrias centenárias que aqui se instalaram e simplesmente, numa medida político-partidária, jogou por terra tudo aquilo que poderia ser, quem sabe, um dos marcos mais importantes da nossa comunidade em relação ao turismo. Ora, se falar em turismo, eu fico às vezes me perguntando, mas você fala em turismo, o que é turismo? Se nós analisarmos as cidades mais turísticas ou mais visitadas do mundo, o que as pessoas vão lá enxergar, vão ver ou vão apreciar? São aqueles prédios modernos, aqueles prédios de vidro, aquelas instituições que lá estão, ou será que são a procura das raízes, da cultura, do surgimento, da história de um povo? Por que será que o pessoal visita tanto Roma, Veneza, Paris e outras cidades? E o que mais a gente lamenta, e aí é uma decisão política, e é a decisão política do grupo que está administrando Carlos Barbosa desde 2009 até os dias de hoje, simplesmente ignora um fato por vaidades pessoais e políticas, e que a história haverá de escrever com linhas tortas, mas com direcionamento certeiro, da grande falha que foi cometida nesse sentido. Eu diria sem sombra de dúvidas que dos visitantes que temos em Carlos Barbosa, dos turistas, se assim podemos chamar de turistas, aqueles que nos visitam, as fotografias mais lembradas e mais batidas e que circulam o mundo é na chegada da Maria Fumaça e da fotografia do grupo Vantindrio que está na frente da Fetina de Formai. Com certeza essas fotos circulam o mundo muito mais do que o moderno prédio do varejo da Tramontina, das torres de entrada da nossa cidade e de outros setores. E não tem direito os atuais administradores simplesmente ignorar e querer apagar a memória de um povo que tanto lutou e tanto fez para o desenvolvimento desse progresso. Digo ao meu colega Denir que não tem mais réplica de Maria Fumaça em lugar nenhum do Brasil disponível. A única que estava disponível foi pega e está aqui. E, lamentavelmente, ela vai ser dada de graça para outra instituição. Lamentamos profundamente, embora respeitamos a decisão política, mas a comunidade tem que saber que é uma decisão política e pessoal do grupo que está administrando. E de dizer que precisa muitos recursos para recuperá-la, não é nem meia verdade, não é nada de verdade. Porque os recursos estavam todos aprovados em Brasília, aprovados junto à empresa, ou às empresas que iam cedê-los para a sua recuperação. A briga da vaidade está em não reconhecer o trabalho de outro grupo político que lá esteve e conseguiu trazer para esta cidade, quem sabe, poderia ser o maior arquivo, a maior recuperação da história. E por que não dizer, um dos maiores pontos de visitação turística que teria os visitantes ao visitar Carlos Barbosa. Só temos a lamentar, respeitando a decisão, porque é uma decisão com quem pode tomá-la. Agora, com certeza, sem entrar para o laudo político, será um assunto que deverá ser muito discutido e deverá vir à tona também na próxima campanha política, e que a nossa comunidade deverá justamente saber e ter clareza daquilo que se passa no nosso município. Eu acho que está chegando no fim uma era de uma administração
que trabalha com vingança, que trabalha com ódio, que pensa que tudo aquilo que é feito começa na sua instituição. É só analisar o que foi feito em 2005, 2008 e o que foi levado adiante nesse grupo que ali está. Poderia aqui numerar uma série de questões, mas com certeza alguém vai dizer que começou a campanha política. E não quero fazê-lo isso. Eu acho que a comunidade é inteligente o suficiente para assim analisar. Cedo uma parte para o vereador Ari. Obrigado pela parte, mas realmente é estranho, deixa muito no ar o porquê que essa locomotiva da Maria Fumaça ela está sendo descartada e tirada das mãos da população de Carlos Barbosa. Se diz aí que é muito oneroso a sua recuperação. Se diz por aí que se vai buscar uma outra. Onde estará a outra? Se diz por aí que custa, mas a Associação Ponte Seca e a população iria recuperá-la sem nenhum tostão dos cofres públicos. Isso foi dito e repetido diversas vezes. Empresas já tinham dado o seu aval que iriam colaborar na sua restauração ou na sua recuperação. Assim mesmo, o prefeito, com a sua teimosia, nada cedeu. E se vê agora, depois de um longo tempo de silêncio, chega o momento de dizer, ela está indo embora. E me parece até com orgulho. Venci a todo mundo. Vamos mandar a Porto Alegre, que lá tem um bairro que a recebe. Ao invés de mandá-la aqui, no primeiro bairro, o bairro mais populoso, o primeiro bairro de Carlos Barbosa, e aquele que tem um nome. E ali passava a Ponte Seca, o trem e a Maria Fumaça. Terminou Obrigado. seu tempo, vereador. Vereador Denir. Obrigado, colega Daniele. Só para ressaltar, o vereador Ari disse que a Associação do Bairro Ponte Seca iria restaurar, e eu aqui, nesta casa, naquela época, eu pedimos para que apresentasse o projeto e de onde viriam os recursos, porque iria cair de novo no município. Sem sombra de dúvida, cairia sobre o município. Então, se o grupo que está aí decidiu em não restaurar, não é porque não quis. Tenho certeza absoluta disto. É porque os valores apresentados na época para a restauração não eram suficientes. E se não me falha a memória, o projeto aprovado para captação de recurso tinha 30% de contrapartida das empresas que iriam dar a participação. Não se consegue nem conseguir captar recursos de verba federal onde não tem nada de contrapartida, e eu trabalhei nisto e eu posso falar. Fui presidente do Fast Queijo, eu fui presidente da CBF, vários projetos a gente desenvolveu junto e não conseguia captar, porque as empresas não estão disponibilizando recursos para verba de incentivo. É muito difícil, precisa muita documentação, precisa ter muito, tem que estar muito bem encaminhado. Então, em virtude de tudo isto, mas eu vou até buscar, o colega Daniele disse que tinha as empresas que doaria, que eu saiba, lá no município não tem nenhum registro de ninguém que se prontificou a fazer a doação para a restauração. Então, acho que vamos esclarecer, realmente, temos que esclarecer. E eu, como líder do governo, estou pedindo para o Executivo que me encaminhe todos os documentos da época, que está tudo lá registrado. Que venha realmente a verdade à tona, porque não é simplesmente jogar no ar que está indo embora a Maria Fumaça porque o governo atual não quis restaurá-la, porque teve os motivos e não tinha o recurso para isso. Obrigado. Agradeço a parte dos colegas e de dizer bem claro, quando não há vontade de fazer algo, realmente esse algo não acontece.
Então, eu acho que tem que ficar claro para a comunidade de Carlos Barbosa e o que muitas pessoas às vezes não se dão conta. Nós, políticos, vereadores, prefeito, vice, somos passageiros. Agora, não cabe a nós o direito de obstruir e de ajudar a escrever a história de quem junto ajudou a construí-la. Eu acho que é um peso muito grande que a atual administração, o atual prefeito, o atual grupo vão levar e vão escrever um capítulo não muito glorioso na história, muitas vezes brilhante, das atuações políticas nesse seu currículo, justamente por denegrir ou por omitir fatos e coisas dessa altura. E com certeza, lhe garanto, vereador Denir, que não será com a vontade que teve essa administração, a administração passada, que vai encontrar papel nenhum. Você não conseguiu nem mostrar para a comunidade os papéis daquilo que veio, tudo dentro da lei, tudo legalizado, da transferência para a concessão e responsabilidade da recuperação e manutenção desses equipamentos para o município de Carlos Barbosa. Não haverá de encontrar realmente os papéis das empresas e do projeto aprovado em Brasília. Mas fica aqui o meu agradecimento e registrado nesta casa realmente nosso repúdio nessa atitude tomada, porque quem perde somos todos nós, comunidade de Carlos Barbosa. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir. Convido o vereador Rafael. Presidente, colegas, comunidade aqui presente, ao longo desses anos como vereador, vivi muitos momentos bons, mas também eu tive muitas decepções, e uma delas foi perceber como a nossa região é desunida. Cada município olha apenas debaixo do seu nariz, não existe união, não existe a participação dos municípios e essa união em prol de um objetivo maior. Eu vou trazer aqui 2 exemplos que comprovam muito bem isso. Primeiro deles, em relação à região metropolitana da Serra Gaúcha. Fazem 3 anos que a lei estadual foi aprovada, criando esse aglomerado de municípios, do qual Carlos Barbosa, teoricamente, faz parte. Mas hoje eu li uma notícia no site da Rádio Gaúcha que me deixou até surpreso. Lá diz que apenas 3 municípios aderiram até agora à região metropolitana da Serra Gaúcha. Dos 13 municípios que poderiam fazer parte, apenas 3. E aí aqui diz a matéria. Segundo o chefe de governança da Metroplana Serra, Osório Rocha, apenas Antônio Prado, IP e Farroupilha aprovaram as leis de adesão ao aglomerado de municípios. Por que Carlos Barbosa não aderiu ainda formalmente? Para mim foi uma surpresa. Eu pensava que já Carlos Barbosa fizesse parte desse aglomerado, estivesse formalizada a sua participação, mas segundo aqui o que informa o chefe da Metroplan, só 3 municípios fazem parte até agora. Só 3 municípios legalizaram a participação e Carlos Barbosa não é um deles. Então aqui eu faço esse questionamento à administração, que verifiquem isso. Por que Carlos Barbosa ainda não está legalizada? Por que não faz parte oficialmente? Tenho certeza que é interesse da administração, que é interesse do município de Carlos Barbosa fazer parte desse conjunto de municípios. A região metropolitana da Serra Gaúcha é, quem sabe, uma das maiores oportunidades que nós temos a nível de região de buscar um desenvolvimento conjunto, de buscar verbas federais, e aí a região metropolitana ajuda muito, facilita, abre portas nesse sentido, até como resultado imediato, até as ligações interurbanas já passam a ser realizadas de outra forma entre essas cidades. Então existe um benefício, claro, objetivo para a população.
Então, fica aqui esse questionamento, que o município verifique, se ainda não tem todas as leis, se não formalizou oficialmente, que faça isso. Carlos Barbosa não pode ficar de fora desse processo. E a região metropolitana só pode ser homologada no momento em que os 13 municípios fizerem a sua formalização. Então, não basta só Carlos Barbosa fazer. Os outros 10 que ainda não fizeram precisam fazer a sua parte. Então, o primeiro exemplo claro aí que nós temos de desunião é esse. Existe já uma região metropolitana formada, mas, pelo visto, não existe interesse dos municípios em fazer parte, em se organizar. Outro exemplo que nós temos é em relação ao campus da Universidade Federal na Serra Gaúcha. Existe já uma determinação da AMESNE para que o campus da Universidade Federal seja instalado no bairro de Garibaldina, em Garibaldi, uma área central na região, beneficiaria tanto os municípios aqui da Serra Gaúcha quanto aos estudantes do Vale do Taquari, de fácil acesso, uma área que pertence à Embrapa, que já é de posse do governo federal, não precisaria comprar, são 24 hectares, muito bem localizados. Mas graças a essa desunião que nós vemos entre os municípios, existe hoje uma disputa entre a AMESNE e Caxias do Sul e Farroupilha, que também estão brigando por essa área. Nós tivemos, na última sexta-feira, mais um passo sendo dado nesse sentido. Foi feita uma comitiva de municípios liderada pela AMESNE para uma reunião com o chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha, e foi discutido ali então a implantação desse campus em Garibaldi. Acho que nós precisamos ficar atentos a isso. Parece que a definição está próxima e se nós não nos unirmos, podemos perder mais essa questão. Já tivemos ali o exemplo do aeroporto regional, que foi um caos, foi um exemplo de desunião da nossa região e está aí hoje um projeto imperado, empacado pela falta de recursos, pela falta de mobilização das nossas cidades. Trem regional, outro projeto que poderia beneficiar e muito aqui os nossos municípios, hoje se encontra praticamente parado, depois de anos e anos lutando, buscando, indo em reuniões em Brasília. Eu lembro até comitivas aqui de Carlos Barbosa, chegaram muitas vezes até da Câmara de Vereadores, chegaram a participar desse projeto que não levou a nada. Então eu vejo isso como um ponto que precisa ser melhorado. Nós temos uma região forte, municípios com economias muito bem estabelecidas, cidades reconhecidas, não só aqui no estado, mas a nível nacional, empresas fortes, mas quando se fala em união, a nossa região não tem representatividade nenhuma. E eu senti na pele isso quando concorri a deputado estadual. A nossa região não se une, não se mobiliza e depois perde representatividade. E muitas vezes em alguns projetos, em alguns processos, perde para outras regiões que nem sempre são tão fortes quanto a nossa, mas tem muito mais representatividade e muito mais poder político nas mãos. Acho que é um ponto que precisa melhorar, evoluir e muito. Eu já ia fazer um encerramento. O vereador Valmir pediu a parte, por favor, colega, fique à vontade, o vereador Ari também, depois. Sim, agradeço a parte, realmente é um assunto muito importante. Eu penso que o novo momento político brasileiro, de tudo isso que está acontecendo, poderá nos trazer alguma luz no fim do túnel. E não estou falando aqui em ideologias partidárias, não estou falando em partido A, B ou C, eu acho que nós estamos falando, de repente, num crescimento de maturidade política, de algumas questões que são da sociedade, de algumas questões que são do cidadão, que são pelo bem comum, independentemente de quem está no poder, se é partido A, B ou C, se é um grupo de 5, 6 partidos, 7 que está administrando, de 1 ou 2.
Eu acho que a próxima eleição deverá trazer, independentemente de quem forem os eleitos, assuntos à tona de forma geral e de interesse comum da região. A nossa região só será uma região com representatividade, com força, se estiver mais ou menos unida, independentemente das facções partidárias. Essa questão do conglomerado da Serra é o melhor exemplo disso aí. Só tem a ganhar, não tem nada a perder com isto. Entende? Só que nós não vamos a lugar nenhum. Quanto foi discutido o aeroporto regional? Para onde que vai o aeroporto? Para a grande região produtora aqui do vale da região aqui de Lajeado, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, não, é mais perto ir para o Salgado Filho do que onde que vai ser instalado. Gente, alguma coisa está errada. A questão da Universidade Federal, Caxias já tem quantas universidades, Farroupilha? Entende? Vamos instalar em Caxias? Vamos. Como é que fica o pessoal de Nova Prata, Veranópolis, Estrela, Lajeado, Teutônia, Carlos Barbosa? Então, eu acho que tem que ter algumas coisas que tem que ter um consenso suprapartidário, de supra-interesse que venha. Que nem um guarda-chuva beneficiar o maior número de pessoas possível. Então, torcemos que, independentemente das paixões político-partidárias, que é quem impera aqui numa terra de gringos e outros aí, de teimosias, que começa a despertar que realmente quem sai prejudicado é toda uma comunidade. E agradeço pelo assunto de muita importância. Obrigado. Vereador Valmir, vereador Ari, por favor. Obrigado pela parte. Bom, são dois assuntos interessantíssimos. Eu só quero comunicar que existe já, por iniciativa da SIC Garibaldi, o Fórum Permanente de Desenvolvimento dos Municípios de Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves, onde se trata os diversos tipos de assuntos. Inclusive foi levantado demandas que a própria população indicou. Faço parte da Comissão de Educação e este caso do campus está sendo tratado. Então, me parece que, se realmente funcionar e há a participação de todos os que deveriam participar, poderá dar frutos. Quem participa é as SICs dos 3 municípios, as câmaras dos 3 municípios e os executivos dos 3 municípios. Estranhamente, o executivo de Carlos Barbosa pouco ou nada comparece. Pouco ou nada comparece. A Comissão de Educação solicitou alguns dados à Secretaria de Educação de Carlos Barbosa. Estranhamente, que faz parte, inclusive o Executivo, solicitou um protocolo lá. Quer dizer, burocracia. Para quê? Se faz parte o Executivo do Fórum, não precisa. Quer dizer, fornece os dados que não são sigilosos, mas tudo impera na vontade política, seja ele quem são. Mas me parece que o entrave maior é a política e a vaidade na política. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Se o município de Carlos Barbosa não está participando, tem que participar. Acho que essas oportunidades, fóruns... Eu já participei também de inúmeros encontros, reuniões regionais, e sempre alguma coisa de produtiva surge desses espaços. Claro que também ali nós percebemos quantas diferenças existem entre os municípios quando se trata de alguns interesses específicos. Mas sempre surge alguma coisa importante. E eu acompanhei, nesse caso da Universidade Federal, eu acompanhei bem de perto, ainda na gestão, quando o prefeito Xavier foi presidente da MESNE, agora na gestão passada, e esse assunto foi definido ali nesse momento. A Universidade Federal passou para a MESNE decidir a questão do local, onde seria instalado. E de todas as áreas, foi escolhido Garibaldi, ali nessa região que eu falei da Embrapa, de Garibaldina. Foi escolhido ali nesse espaço.
Mas, por essa desunião, por essa disputa de interesses que nós vemos entre alguns municípios, o assunto não anda. Um assunto que talvez já poderia estar encaminhado, quem sabe até já começando a se criar o espaço mesmo, se dadas as condições para uso da Universidade Federal. Está aí trancado. Tomara que esse assunto possa dar sequência. Eu já ia finalizar. Eu quero apenas fazer um comentário, vereador Valmir, o teu uso da tribuna com relação a Maria Fumaça. Eu também vejo que ainda nós temos tempo ainda, quem sabe, de reverter isso. Eu, sempre que a ideia foi defendida de colocar essa Maria Fumaça no centro, no Parque da Estação, eu fui contra. Eu acho que aí não é o local para isso. Mas um outro espaço poderia ser perfeitamente achado. A própria associação do bairro Ponte Seca solicitou. Na minha opinião, não vejo nenhum problema na entidade, no bairro, gerenciar esse monumento, esse espaço. E realmente nós tivemos alguns momentos, mas graças à mobilização da comunidade nós conseguimos reverter. Acho que um dos momentos mais tristes da história do nosso município foi quando tiraram os trilhos de Carlos Barbosa. E o trem deixou de circular para o centro. Eu, nos últimos dias, eu andei pedalando ali por Salvador do Sul, Barão, até nessa região de Tuiuti, ali de Bento Gonçalves, pedalo bastante. E muitas vezes nós passamos por algumas trilhas que atravessam a parte dos trilhos abandonados da rede férrea. E olha, é triste ver isso. O patrimônio que nós tínhamos aqui na nossa região, que foi completamente abandonado. Hoje podia ser um grande atrativo atrativo de turismo mesmo, como foi falado. Imaginem só, Maria Fumaça, ao invés de parar e chegar na entrada da cidade, indo até o centro aqui, desembarcando com os turistas no Parque da Estação. Seria um atrativo que nenhuma outra cidade teria da mesma forma com que nós teríamos aqui. Graças à mobilização da comunidade, hoje o Parque da Estação é uma realidade. Se dependesse da vontade de algumas pessoas, o Parque da Estação não existiria mais. Está aí hoje, é um ponto importante, um ponto turístico fundamental da nossa cidade, um espaço central que nenhuma outra cidade tem. Então a comunidade, nesse processo, ela é muito importante. Eu ainda vejo possibilidade de se reverter isso, até quem sabe em contato com o próprio IPAM, que em princípio estaria aí, que foi colocado até pelo Executivo, que estaria responsável por esse patrimônio. Eu acho que tem possibilidade de reverter isso. Tem sim, eu vejo nesse sentido a situação. Mas realmente, quando nós temos uma mobilização da comunidade, nós conseguimos fazer muita coisa. Assim como, quando nós temos mobilização da nossa região, no dia em que nós formos unidos, nós teremos muita força. A Serra Gaúcha, os nossos municípios aqui vizinhos, têm um poder enorme nas mãos, mas ainda não se deram conta disso. E por sermos desmobilizados, muitas vezes acabamos perdendo alguns projetos e iniciativas que seriam fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Obrigado pelo espaço, acabou o tempo. Muito boa noite a todos. Obrigado, vereador Rafael. Só a nível de informação também, nós aqui, Câmara de Vereadores, eu no papel de presidente, a gente liga de vez em quando ao hospital onde está internado o nosso colega vereador Davi Bump. E hoje de manhã a gente ligou novamente, né, para ver a situação, aonde a gente conseguiu conversar com a filha, que nos passou que o caso dele ainda inspira bastante cuidado, mas que ele está se recuperando. Ele teve ali, esse final de semana, algumas complicações que o fez retornar, sair do quarto e ir para a UTI, né? Mas a nível de maiores cuidados. Então, deixo aqui um pedido aos colegas vereadores da filha para que se faça realmente uma corrente positiva para que ele tenha melhoras, tá? Então, só para esclarecer e deixar vocês informados também. Agradeço aqui a presença dos colegas vereadores, da imprensa, escrita e falada, da população que nos acompanha, e dou por encerrada mais esta sessão, desejando a todos vocês
uma boa noite, um ótimo retorno e convidando a todos para a próxima sessão, que será realizada no dia 8 de agosto, às 18h30, aqui no plenário Evaldo Lose. Uma boa noite.